E então, em um momento, o mundo todo mudou. Entre a escuridão da morte e o amanhecer da ressurreição, o que realmente aconteceu naqueles 3 dias que definiram a fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo, a morte de Jesus na cruz é um dos eventos centrais e mais impactantes do cristianismo, simbolizando o ápice do sacrifício e do amor divino pela humanidade. Este evento não é apenas uma narrativa de sofrimento, mas também um ponto de reflexão profunda sobre temas como redenção, justiça e misericórdia. Segundo o Novo Testamento, Jesus morreu, oferecendo-se como um sacrifício perfeito e definitivo que aboliu a necessidade de futuros sacrifícios de animais, conforme o antigo sistema levítico. A narrativa da crucificação está detalhada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com suas particularidades. Os evangelhos descrevem que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, flagelado e, em seguida, forçado a carregar sua própria cruz até o local da execução chamado Gólgota. Ele foi crucificado entre 2 ladrões e sobre sua cabeça foi colocada uma inscrição que dizia: Inde, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse ato não é visto apenas como um evento histórico, mas também como um momento de profunda significação espiritual. A crucificação é vista como o momento em que Jesus carregou os pecados da humanidade, oferecendo a todos a possibilidade de reconciliação com Deus. Após a crucificação, a Bíblia relata que José de Arimateia, um membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, pediu permissão a Pôncio Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. José, junto com Nicodemos, outro seguidor de Jesus, envolveu o corpo em um lençol de linho com especiarias, conforme o costume judaico de preparação para o sepultamento. O corpo de Jesus foi colocado em um novo túmulo que havia sido escavado na rocha e que ninguém ainda tinha usado. Este túmulo pertencia a José de Arimateia, o que cumpre a profecia de Isaías de que o Messias seria sepultado com os ricos. Após o 3º dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição é descrita em detalhes nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com sua própria perspectiva e ênfase. De acordo com os relatos, no 1º dia da semana, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, visitaram o túmulo de Jesus e encontraram a pedra rolada para o lado e o túmulo vazio. Um anjo informou-lhes que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus apareceu a Maria Madalena, aos discípulos e a muitos outros, demonstrando de maneira inconfundível que estava vivo. Mas onde Jesus esteve nesse período de 3 dias entre sua morte e sua ressurreição? Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não detalham completamente as ações de Jesus nos 3 dias após sua morte, um período frequentemente chamado de angústia do inferno, ou descida ao inferno. Estes textos focam mais nos acontecimentos que culminaram em sua crucificação e posterior ressurreição. As atividades de Jesus durante este intervalo são mais um assunto de interpretação teológica do que de descrição direta nos textos sagrados. Contudo, podemos entender um pouco sobre esse intervalo crucial por meio de um diálogo de Jesus na cruz, como registrado nas Escrituras. Enquanto estava crucificado, Jesus foi abordado por um dos ladrões ao seu lado, que pediu para ser lembrado quando Jesus chegasse ao seu reino, conforme Lucas 23, versículo 42. A resposta de Jesus foi que o ladrão estaria com ele no paraíso ainda naquele dia. Essa afirmação sugere que após sua morte, Jesus foi ao paraíso ou ao céu. Isso é coerente, pois antes de morrer, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus. Outro relato é encontrado em 1 Pedro 3, 18, 20. Nesse trecho, menciona-se que Jesus, morto fisicamente, foi vivificado em espírito,
e se apresentou aos espíritos que estavam em prisão, que haviam sido rebeldes no tempo de Noé. Esse episódio é ambíguo e sujeito a interpretações sobre Jesus visitar o inferno, ou Hades, para proclamar algo aos espíritos aprisionados. Esses espíritos poderiam ser entidades demoníacas ou até mesmo anjos caídos, relacionados à época do dilúvio, narrado em relação a Noé. Ainda que o texto não esclareça exatamente o que Jesus disse, parece que ele não oferecia redenção, dado que anjos, conforme Hebreus 2:16, não têm salvação. Provavelmente Jesus proclamou sua vitória sobre as forças malignas, reafirmando seu triunfo sobre a morte e Satanás. Efésios 4, versículos 8 a 10, também discute a jornada de Jesus nesse período, explicando que, ao ascender, Jesus levou cativos e presenteou seu povo. A passagem sugere que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra, unificando céu e terra ao encher todo o universo com sua presença. Paulo referencia o Salmo 68:18 ao escrever que Jesus, ao ascender, levou consigo muitas almas redimidas que estavam no paraíso e os transportou para um lar celestial permanente. Uma interpretação alternativa de Efésios 4 considera que, nos 3 dias após sua morte, Jesus conquistou e aprisionou as entidades espirituais inimigas, o diabo, a morte e o pecado, e então ascendeu triunfante ao céu, uma vitória que ecoa a previsão de Mateus 12:40, comparando o tempo de Jesus na terra ao de Jonas dentro de um grande peixe. É essencial reconhecer que os textos bíblicos não descrevem de forma detalhada o que ocorreu nesses 3 dias, e diferentes tradições cristãs têm suas próprias interpretações. No entanto, temos a declaração direta de Jesus, que prometeu ao ladrão: que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma confirmação de que, após declarar vitória sobre a morte, ele foi para o paraíso concluir sua missão redentora. Nessa nossa jornada através dos eventos misteriosos e transformadores que cercam a morte e ressurreição de Jesus, somos lembrados da profundidade e do poder da fé cristã. A crucificação, o sepultamento, a descida ao Hades e, finalmente, a ressurreição não são apenas capítulos de uma história antiga, mas sim uma demonstração fiel do amor de Jesus por todos nós. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com quem você ama. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.